Quero lembrar do versículo, de alguns versículos que a gente já leu lá no estudo. Agora tentando colocar algumas coisas práticas aqui, em sentido de aplicação, que possamos continuar crescendo. Gostaria de relembrar que lá, no contexto de Pedro, quando ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquele que fale contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. E esse versículo 12, no versículo anterior, a nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, porque somos peregrinos e forasteiros. Os momentos que eles estavam vivendo e as crises de perseguição deles, não creio que esse momento que nós estamos vivendo sejam crises de perseguição como eles estavam vivendo. Talvez uma luz, né, possa se acender para no futuro o que andaram fazendo agora possam fazer de maneira acentuada. Mas eles estavam realmente vivendo por motivos políticos. Então, o cristianismo lá naquele momento não estava sendo entendido, era tido como uma religião ilícita, ilegal, considerada como uma ameaça para o Estado romano. O Estado era supremo e ele queria ser como se fosse a única religião. Apesar deles tolerarem os judeus tinham livre acesso, não eram obrigados a adorarem aos imperadores, divindade. Então, mas qualquer outra religião, qualquer outra eram obrigados. Então a parte política via os cristãos como uma ameaça. No contexto religioso, temos aí tanto os judeus como os próprios romanos. Os judeus, porque Jesus era visto como um impostor, falso profeta, não aceitaram ele como Messias, e os romanos porque no seu panteão de deuses, eles até se opunham a acrescentar, mas já tinha um panteão tão grande, e ainda mais uma divindade que fosse exclusiva. Interessante até relembrar que você crer em vários deuses, para eles era o certo. Você crer em um único Deus, isso para eles era tipo um ateísmo. Você crer no único Deus, então crer em vários é que era o certo. Crer num era um absurdo. Então as questões religiosas também estavam envolvidas, as questões sociais, porque quem era influente, aristocrático, os líderes, eles tinham medo dos pensamentos cristãos, que alguns defendiam que todos eram iguais perante Deus. Homens, mulheres, crianças, todos eram iguais, todos tinham de Deus, eram a imagem e semelhança de Deus. E o paganismo, e eles tinham esse pensamento pagão que tinha os privilegiados, tinha os pobres, tinha o escravo, semelhante às castas que existem aí em algumas religiões e países orientais. E os cristãos se separavam, né, de pagão, de teatro, de lugares de recreação, porque tinham contextos imorais. Por isso eles não se agrupavam. Então isso para eles era uma ameaça. Também a questão econômica, que os cristãos eles não tinham recursos. Eram pessoas pobres, né? Os judeus, alguns tinham a favor lá do Império Romano, mas muitos não tinham 13º, não tinham férias, certo? Não tinha ajuda do governo, nada disso. A maioria era pobre. A gente vê nas cartas, tinha alguns cristãos ricos, alguns poucos, mas pensando nos judeus, a maioria não eram ricas. Então todas essas perseguições a esse povo, era o povo aí da carta de Pedro, que tiveram que conviver com esses imperadores aí. E em alguns momentos submissão, em outros desobediência. Eu coloquei lá no nosso contexto agora, né, ficar em casa ou não, questão de obediência ou
em submissão, né? Você não se submeter. Mas só aumentando aqui o nosso assunto aqui nos textos, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para naquele que fala contra vós outros, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus, diz a habitação. O contexto deles tinha muito também a ver com a ceia. Eles eram acusados de estar promovendo orgias, né? O culto do amor. Então, amor, né? O que é isso, né? Vai comer a carne e beber o sangue. Ixi, são canibais, né? Eles estão matando alguém, né? Então eles acusavam eles dessas coisas. Desde lá do tempo, do início da igreja, Atos, até chegar aí esses momentos aqui em que Pedro escreve as cartas. Eles tinham muitas acusações, no geral eram essas, né? Como eu citei, não adorar os imperadores, provocar divisão no império, certo? Tudo isso. Porque eu citei essas questões? Porque essas questões elas são atemporais. Em toda época, essas são as questões que vão acabar sendo novamente levantadas. Certo? Nós temos vários países aí, por exemplo, países da igreja perseguida, que questões religiosas, sociais, econômicas e políticas são o que fazem com que a perseguição aos cristãos continue forte. Lembrando da lista aí dos países, né, em perseguição, a Coreia do Norte, Afeganistão, terceiro Somália, Paquistão, Líbia, Eritreia, Iêmen, Índia, Irã e Sudão. No geral, são os 10 países. Todas essas questões sociológicas colocadas aí são motivo de perseguição aos cristãos. Penso que o nosso contexto agora não é ainda esse de perseguição, ainda não, né? Mas talvez uma luz se acenda para que isso possa acontecer aí no futuro, né? Nós vimos aí pessoas presas por decisões dos governadores, coisa que a Constituição nos dá direito de ir e vir. Você não pode cercear o direito de ir e vir das pessoas. E só quem poderia fazer isso seria o presidente. A Constituição garante que ele pode fazer, mas também em devidas situações, não é a bel prazer também. Nós temos uma Constituição que nos rege, nós temos uma Carta Magna que nos dá rumo. E aqui a palavra de Deus é que nos convida a, como cristão, nós vamos nos comportar. Que também colocar que desde o começo essa questão acerrada, né, entre a questão política em si no Brasil, e aí no passado uns tomaram lado e agora tomaram outro, e aí fica aquela briga, né? Olha, como eu até conversando com o irmão, ele falou, olha, temos que ter cuidado com os políticos, porque eles sempre vão usar, por exemplo, os cristãos como massa de manobra. Qual é o partido de Deus? Qual é o partido do diabo? Eu respondo, segundo esses textos que eu li aqui, se toda instituição, quer reis, quer forem instituídas por Deus, então todo partido é de Deus. Se o mundo jaz no maligno, como diz também outro texto, então todo partido está a serviço, né, do Deus desse século. E nós, né, vamos ficar onde? Versículo 11. Somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos, né, desse mundo. Nós temos uma pátria celestial. Aí quem é desse mundo? Como é que age? Lembrei agora de Timóteo, né? Ele vai dizer que nos últimos dias, né, os homens serão desafeiçoados, né, não serão tementes a Deus, né, arrogantes, avarentos, blasfemadores, desobedientes, ingratos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Eu li o texto de Tito, pegando aí esse de Pedro, que nos convida a, com as nossas boas obras, glorificarmos a Deus, usando isso aí para o contexto político. Tito vai dizer que nós devemos também obedecer nossos governantes e não sermos caluniadores. Encontrando aqui o texto de Tito, a não sermos caluniadores.
tomarmos cuidado com as nossas palavras, quando a gente for falar, não está caluniando ninguém. E o grande perigo aí é nós estarmos dando vazão às paixões carnais. Não difame a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Outra tradução que vai dizer, não sermos caluniadores. Ele vai dizer que nós éramos assim, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na malícia, segundo o mesmo contexto aí de Timóteo. E aí, muitos têm, o que a gente chama de, aí fora, muitos não têm uma inteligência moral, não têm uma integridade moral, no sentido de tratar fato e distinguir pessoas de fatos. Nós não podemos estar chamando as pessoas de ladrão, safado, de vagabundo, de lixo, dizer que merecia morrer, merecia uma bala na cabeça, uma bomba, passar o carro por cima. Isso não deveríamos estar agindo assim. Mesmo que algumas das nossas postagens, como cidadãos civis, a gente usa para defender injustiças que a gente vê, a gente realmente não deve ficar calado. Martin Luther King já dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Deveríamos procurar defender as coisas segundo a cosmovisão cristã, não segundo a politicagem, ou apartidarismos, coisas assim. Isso não quer dizer que não vai ter partidos que vão acabar se alinhando ao pensamento cristão. Então, no passado, os outros presidentes não eram tão alinhados, mas podemos afirmar, instituídos por Deus. Esse agora, e também estavam a serviço do Deus desse século. Esse agora, aparentemente, ele tem uma inclinação instituído por Deus. Mas nem tenha medo que esse mundo já é no maligno. Vai ter muitas das coisas que vão ser realizadas que vão estar também a serviço do Deus desse século. E como forasteiros, a gente vai aceitar aquele que for bom e condenar aquele que for mal, independente de continuarmos de continuarmos tendo uma posição para com esse governo ou não, ou termos tido uma posição para com o outro ou não, isso vai continuar. E aí Pedro nos lembrando lá os cristãos do primeiro século, que esse era o comportamento diante dos imperadores e das injustiças que eles tinham e ainda iriam sofrer. Nós também vamos sofrer muitas injustiças, nem todas as nossas reivindicações vão ser atendidas. Esse momento agora é um momento até de injustiça também. E aí, como vamos reagir, como vamos nos manifestar, como vamos reivindicar? Esse seria aí talvez o que eu gostaria que a gente amadurecesse, como cristãos, como nós vamos nos manifestar, como diz Tito, não difamando ninguém, não dando vazão a essas paixões que fazem guerra contra a alma, tem outro texto que diz isso, mas glorificando ao nosso Deus por meio das nossas boas obras. Quando somos convidados a sermos submissos às autoridades, é o texto aí que fala sobre submissão, depois vai ser submissão aos servos. Mais na frente, nós não lemos esse texto, mas diz lá que Cristo, quando ultrajado, não revidava, certo? Quando porque para isso, versículo 22, que nós não estamos tratando, mas só o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então é o momento da gente continuar entregando todas as coisas a Deus. E tudo isso que aconteceu nos tornou melhor ou nos tornou pior? Aqui os cristãos do primeiro século, está aí a história deles. E eles tiveram até o ano 300, sofreram coisas horríveis. De Nero até Diocleciano,
né? Talvez um dos momentos piores foi com Décio, em 249, que foi, antes dele foi o Valério e depois o Diocleciano. Foi o que fez talvez uma perseguição em todo o império, mas durante todos esses momentos aí, né, eles foram transformados à imagem de Cristo. O que é que Deus conseguiu com essa situação, nesse momento? Nós conseguimos ser transformados à imagem de Cristo ou nós pioramos, né? Nós passamos pelo esse deserto, ou estamos passando, fomos tentados ou somos tentados, estamos resistindo ou caímos nas várias tentações, certo? E aí, como diz, né, são paixões, né, são as tentações de defendermos aquilo que nos interessa, e aí esquecemos do reino de Deus, que é o que deveria nos interessar. Deus abençoe e possamos continuar crescendo.